Olá, bem-vindo ao Condominicando, o seu podcast sobre condomínios. E aí, você tem animal? Tem animal no seu condomínio? Se tiver, e se não tiver também, fique ligado aqui, eu sou Cleulote e nós estamos recebendo a doutora Alessandra Bravo, que é especialista em direito animal. Bem-vinda, doutora Alessandra. Eu que agradeço pelo convite, Cléo. E hoje, a nossa co-host, a Gláucia La Regina, a síndica Com Sossego, aliás, do condomínio Com Sossego, participa de forma virtual, porque ela está um pouquinho gripada. Mas ela não pode faltar nesse bate-papo aqui sobre animais em condomínio. E aí, Gláucia, como é que tá aí? Tudo bem? Boa tarde a todos. Já vou pedindo desculpas, que eu estou bastante rouca, fanhosinha, mas eu não poderia deixar de participar de um assunto tão importante quanto esse. É isso aí, vamos com a primeira pergunta. Quais são os principais problemas que os cães costumam, proporcionar para os donos? Dentro dos condomínios, lembrando só que não são só cães, né? Nós temos a questão dos gatos também como animais domésticos. Bom, dentre os problemas maiores é a questão das brigas provocadas por barulhos, questão de transitar na área comum, problemas entre outros problema entre um animal com o outro e os vizinhos que é principalmente intolerância. Ô, Gláucia, é a questão de barulho, o latido do cachorro. Inclusive, eu tô até com a filhotinha agora, tem 4 meses, a Kiwi. Pelo amor de Deus, a bichinha é danada. E eu já mandei um recadinho pros vizinhos, pedindo lá desculpa. Olha, se ouvirem aí barulho diferente, é aqui de casa. Mas a questão de pedir antecipadamente a compreensão, existe também a tolerância, né? Não basta ser só educado. Como é que funciona isso? Na verdade, o ideal seria, assim como quem tem um filho, que acaba querendo ou não, durante 3 meses no mínimo, às vezes as crianças ficam, né, chorando, principalmente em horários que normalmente as pessoas estão dormindo. O animal doméstico pequeno, né, ele é igual uma criança, um bebê. Ele vai fazer barulho. Então também é interessante comunicar ao seu vizinho. Afinal, moram todos no mesmo ambiente, né? Por que não compartilhar? Agora, a tolerância, é claro, cada um tem a sua, né? Aí a gente tem que esperar o bom senso de cada um. Ô, Glaucia, tem cão aí? Tem pet? Cão não, né? Aqui não é só cachorro, tem gato, tem papagaio, tem passarinho, tem um monte de animal, né? Tem aí no seu condomínio? Tem pet, sim, nos condomínios que eu administro, e tem alguns pets que são amigáveis, tem outros que são, não digo agressivos, mas eles são mais retraídos e não gostam muito de contato com outras pessoas. E eu tenho um caso, inclusive, num dos condomínios, de uma moça que adotou um cachorro que sofria maus tratos. E esse cachorro, ele é muito medroso. Então, se você se aproxima dele, ele se recolhe todo no primeiro momento e depois ele começa a latir para você e mostrar os dentes. Mas isso é uma reação, ele deve ter sofrido tanto, esse cachorrinho, né, uma dó, que aí ele se retrai, depois ele vai atacar, mas a dona já falou, olha, ele foi adotado, né, então a gente ainda está num período aí tentando fazer com que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele consiga superar os traumas dele. E aí todo mundo entende, todo mundo compreende, e a gente está conseguindo levar numa boa a relação com esse cachorrinho, viu? Ó, interessante então que a comunicação prévia do animalzinho, né, do novo ser que está fazendo parte ali do condomínio, ela já é uma ferramenta interessante, Sim. né, para uma boa convivência. Sim. Exatamente. Eu acho que é essencial. Essencial, porque se a pessoa não fala nada, um vizinho pode dizer, imagina, tá vendo esse cachorro? Né, ele ficou latindo para mim, a pessoa não fez nada. Agora, se ela chega e explica o que está acontecendo, né, a pessoa vai enxergar a situação e o cachorrinho com outros olhos, e o seu vizinho também.
E qual seria a participação do síndico nessa intermediação? Você acha que é interessante que os síndicos já se antecipem e já sugiram para os novos tutores essa comunicação, essa atitude? Com certeza. Eu sempre que alguém vai fazer uma reforma do condomínio, eu sempre digo o seguinte, olha, faça uma cartinha, compre um bombonzinho, um pacotinho, qualquer coisa, enfim, de bolachinha, alguma coisa, e mande para cada um dos seus vizinhos e diga, olha, me desculpe, nós teremos transtornos daqui para frente, a gente vai fazer uma obra, então a gente pede a compreensão de vocês, né? É uma atitude sempre delicada e que a pessoa passa a ver aquele síndico, aquele morador novo, com outros olhos. Puxa vida, ele está chegando, mas ele está tendo cuidado, né? E o respeito com a gente de pedir desculpas, de mandar um mimosinho, né? É a convivência, né, Glaucia? Convivência com o cachorro é a mesma coisa. Com o cachorro. Então, vai receber um cachorrinho novo na sua casa, um filhotinho, ou um desses cachorrinhos adotados, né? É interessante comunicar todo mundo. Comunica o síndico, aí o síndico manda um aviso para todo mundo e fala, olha, gente, vai chegar um cachorrinho novo, né? E conta que o morador, né, relatou, então a gente pede a compreensão de vocês. Eu acho isso bem interessante. Doutora, existem algumas raças que são indicadas e outras não? Ou o condomínio ele pode proibir o porte do animal ou a raça? Existe isso? Veja, quando a gente fala o direito animal, ele não, infelizmente, nós não temos uma legislação nacional específica que serve para todos os estados. Cada estado faz a sua própria lei. Então, se a gente pegar o estado de São Paulo, nós temos algumas raças, sim, que elas não são permitidas se ter dentro dos imóveis, mas elas têm que ter alguns cuidados, como, por exemplo, é obrigatório utilizar a focinheira quando transitar. Exemplo, Rottweiler, o Doberman, o macho napolitano e todos os derivados desses animais, né? São as espécies que são também provenientes desses tipos de animais, elas têm que andar sim de focinheira. Mas, não pode ter determinado animal doméstico, cachorro ou gato? Não existe proibição, nem no estado e nem de forma nacional. O que normalmente a gente não recomenda são animais silvestres. Esse sim, se possível, não, e nem é para ter. Eles têm o local, o habitat natural deles. Por falar nisso, eu já vi um condômino com uma cobra. Aquela cobrona grandona, bonita. Só que a cobra fugiu. Piton, isso. E a cobra atravessou uma varanda e foi parar na varanda do vizinho. Foi uma maior confusão. Pode proibir? Sim, isso sim. Até porque para ter um animal desse, né, tem que ter autorização. E tem que ter os cuidados específicos. E a casa não é um local específico para você ter, ainda mais dentro de um condomínio que pode. Já teve casos de fugir cobra no duto. E aí teve que esvaziar o condomínio inteiro até encontrar essa cobra. Porque quem vai ficar, né, dentro do seu imóvel? Não é animais que foram feitos para estar dentro de apartamentos, casas em si. Eles têm um habitat natural deles. Glaucia, já teve isso aí nos seus condomínios? Graças a Deus, não. Qual que é o bicho mais diferente que você já teve aí? Não, aqui, graças a Deus, nenhum bicho silvestre, nunca ninguém quis. Mas em relação a esse caso da cobra, eu acho temerário. Porque você imagina uma pessoa cardíaca, entendeu? De repente está na casa dela e vê uma cobra. Se ela tiver medo de cobra, que é muito comum, as pessoas têm medo de cobra, quer dizer, a pessoa pode ter um ataque, um infarto fulminante e morrer ali, um susto desses. Então, eu acho que é uma questão muito delicada. Eu já vi cobra nas piscinas também, né? Que elas costumam ir para tomar água na piscina. Foge e vai tomar água na piscina. Aí uma pergunta aqui, que fora um pouquinho do roteiro. Tá muito comum a questão dos animais correndo, né, ou buscando água, por exemplo, entrar no condomínio. Qual que é a providência? Tem que ser o síndico a tomar providência ou qualquer morador deve tomar providência com relação a um animal relativamente assim
não diria perigoso, mas que a gente fica com medo dele, igual uma cobra? Qual que é a providência que deve ser tomada? Nesse caso, dependendo da região que reside, né, para chamar a polícia, né, no caso ambiental, que ela tem as providências específicas para poder estar tirando esses animais, ou a zoonose do próprio município para poder estar auxiliando e estar retirando. Mas tem que esperar o síndico tomar essa providência? Não, qualquer pessoa. Não há necessidade de esperar, sim. Afinal, é um animal que, porventura, pode morder alguém, né? Trazer um dano, não. Já é automático. Tá tendo muito problema também de morcegos. Às vezes aparece morcego que não tem raiva. Por quê? Querendo ou não, cada vez mais a gente está indo para o habitat deles, né? Construindo até próximo. A questão de não lobinhos, mas eles ficam mais na região, região ali do centro-oeste, né? No meio. E tem gambás. E os problemas de gambá também, tem pessoas que estão querendo dar comida e são animais que também não são do nosso habitat. Eles acabam trazendo doenças que são para nós, traz malefícios. Eu tenho visto também uma polêmica com relação a pessoas que estão alimentando animais de rua, em situação de rua. Não sei se é a colocação por animais em situação de rua igual animais de assistência emocional. Animais de... Esses animais que ficam soltos na rua sem donos. Animais comunitários, né? Comunitários, exato. Pode alimentar o animal dentro do condomínio? Na verdade, assim, não existe proibição e nós temos leis específicas que permitem, sim. O que tem que ser feito dentro do condomínio é regra, que é o que não acontece. E dessas regras, através de uma assembleia, alguém tem que ficar como um tutor responsável por esses animais, para poder estar levando para castrar, veterinário, a ser obrigado também a estar cuidando da parte de alimentação e a sede desse animal. Estipular dentro do condomínio um local que não traga malefícios para todos e consegue conviver com a coletividade como um todo. E não aleatório jogando em locais que não deve. Lembrando que o jardim não é banheiro de ninguém e tem um custo e traz uma consequência para a coletividade. Agora, tem condomínios que preferem fazer isso do lado de fora, na calçada do condomínio. Desde que seja organizado, que também não pode ficar no sol. Assim como nossos alimentos não podem ficar no sol, que estraga dos animais é a mesma coisa. E agora, se ninguém quiser tomar conta ou se prontificar em ser o tutor voluntário, o condomínio tem que tomar providência de chamar a zoonose. E se não tomar nenhuma providência a parte da prefeitura, tentar fazer campanhas de doação, ter que, felizmente, estar fazendo denúncia no Ministério Público para poder tomar devidas providências, para poder estar, infelizmente, tirando aqueles animais de lá. Porque prolifera. Tem uma questão, porque é o seguinte, a gente comove o bichinho, né? Principalmente quando ele está vulnerável, alguém deixa, ou eles aparecem assim mesmo no condomínio. Só que aí tem sempre uma boa alma que começa a alimentar o bichinho. Só que coloca a comida ali, some, vai no outro dia, no mesmo horário. Mas só que aquele período que ele não está presente, o bichinho apronta. E aí, a responsabilidade é de quem? Isso é uma questão até que sai briga na parte dos advogados animalistas, porque somente o estado de São Paulo, ele traz obrigações para quem é o tutor voluntário, se caso acontecer. O resto do país não tem ninguém que pode ser responsabilizado. Mas então aí que entra a situação. Quem está aí com essa boa alma de ajudar o animal, mas será que ela não está prejudicando os outros moradores? Porque quando você coloca um alimento, por exemplo, na garagem, você não está se preocupando com a segurança do próprio animal e das demais pessoas. Como é que sai dessa? Por isso, de estar sendo feito o quê? Em assembleia, determinando locais para não trazer prejuízo para ninguém. E aí também trazendo responsabilizações para quem vai fazê-lo e quem é responsável pelo quê. O que acontece ninguém só
só reclama, mas ninguém toma providência. Nem quem alimenta e nem quem deveria, que é o síndico, né? No caso, trazendo isso para a coletividade, tendo em vista que ele recebe reclamação de outros. Mas proibir de alimentar, isso não pode. Tendo em vista que basta uma pessoa só alimentar para se tornar um animal comunitário. Não precisa ser várias pessoas. E outra, nós estamos fazendo, quem alimenta, o trabalho que é do Estado, que deveria estar cuidando desses animais que estão aí abandonados, porque alguém abandonou algum dia, em algum local, e eles se reproduziram. Gláucia, e aí alguma observação? Diga. Com relação a animais comunitários, você já teve esse problema? Ou sabe de alguma situação aí que deu problema para os moradores? Porque parece que tem, salvo engano, em Minas, já tem uma ação ou um promotor, me parece, que determinou que não pode mais deixar de alimentar. Só que também não dá a solução. A solução, então, seria como a doutora colocou, né? E as pessoas que alimentam, elas têm que ter essa noção. Ok, estou dando a minha contribuição, mas ela também precisa ser responsável por aquele bichinho. É isso, doutora? Na verdade, só o Estado de São Paulo que tem essa obrigatoriedade de responsabilização. Sim, mas e em outros estados onde não existe essa lei? A lei de animal comunitário tem em todos os estados. A questão dos animais é que, assim, a nossa própria lei aqui do Estado de São Paulo, ela é antes de 2010. Eu não vou me recordar de cabeça agora, mas tem lei de 2004, tem lei de 2003, tem lei de 2008. Então, não começou hoje. Só que as pessoas estão começando a ter mais animais em casas e ela está vindo e vai como se fosse algo novo, mas na verdade não é. E a questão da própria lei de animais comunitários, ela já é antiga. Não é uma lei federal, né? Mas, por outro lado, eu acho, assim, por exemplo, tem um caso de um condomínio, Gláucia, que os moradores acharam bonitinho e começaram a colocar comida na portaria principal. Só que aquilo ali vira uma bagunça, e aí tem o cocô, tem o xixi, tem que nem todos os animais, eles podem até parecer bonzinhos, mas nem todos são tão bonzinhos assim. E tem também as pessoas que não gostam de animal. Como é que você faz? Qual que é a sua orientação, Gláucia, como síndica? Olha, a gente nunca passou por um caso desses, né, nos condomínios que eu atuo, mas é um problema, é uma questão, eu acho que delicada, porque você fica entre deixar o animalzinho ao léu, deixar o animalzinho sem alimento, sem cuidado, né? Ou alimentar e, de repente, acontecer isso que você está falando. Então, é uma questão muito delicada. E eu aconselho síndicas, colegas que contam esses problemas, tentar procurar adoção para esses bichinhos, né? Fazer campanhas e tentar alguém que os adote, ou alguma instituição. Existem algumas instituições em São Paulo, né, que recebem os bichinhos, né? E eu tenho uma amiga que apareceram numa caixa 3 gatinhos, né? Aí ela pegou os 3 gatinhos e aí depois apareceu a mãe dos gatinhos. Aí ela falou, bom, vou pegar essa mãe dos gatinhos e vou castrar, né? Aí levou na veterinária, castrou a mãe dos gatinhos, e aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que ela castrou a gata errada. Eram 2 gatas pretas de olhos verdes. Nossa! Ela castrou uma outra que também vinha na casa dela comer. Mas de qualquer forma fez um bem pra ela. Demorou meses. Exatamente. Mas ela demorou meses para conseguir pegar a mãe para castrar. Bom, enfim, resumindo a história, hoje ela está com 10 gatos. 10 gatos. E Puxa. assim, fora o que 10 gatos, fora os que ela conseguiu que fossem adotados. Porque, não sei, parece que os gatos se comunicam entre si. Olha, gente, aqui tem uma pessoa que dá comida, vamos lá. Começaram a aparecer muitos gatos, né? Mas no condomínio, Gláucia? E, enfim, numa casa, né? É um condomínio de casas, E aí ela conseguiu conseguir adotar essas pessoas, esses gatinhos, né? Conseguiu pessoas para adotar os gatinhos,
Mas ela acabou ficando com 10, porque ela se afeiçoou. E ela fala assim, ai, não, esse aqui não, esse outro também não, esse outro também não, eu vou ficar com eles. E ficou com os 10. Nossa. Aí eu pergunto à doutora Alessandra Bravo, existe limite, quantidade de animais que podem ficar no apartamento? Na verdade, alguns estados e alguns municípios estabelecem. O município de São Paulo mesmo, ele estabelece até 10 animais por unidade. Mas, em regra geral, não existe. É o que ultrapassa o limite do tolerável, né? Assim como nós temos moradores antissociais que ultrapassam o limite do tolerável, não dá para conviver dentro do condomínio, quando os animais também ultrapassam o limite do tolerável, também é a mesma questão. Mas tem uma questão também que, por exemplo, o animal ele precisa de espaço. Então, eu tenho aí a questão do tamanho, do porte do animal e da quantidade. Se eu moro, agora está muito comum a questão de estúdios, né? Eu tenho um estúdio aí de 40 metros, até demais, quando eu falo... 38, 32. Pois é. E aí, eu posso ter os animais, que eu já entro na questão do cuidado com o animal. Porque se eu não estiver proporcionando ao animal o que ele precisa para sobreviver, para viver com qualidade, eu já tô começando a ter um problema aí. Sim, lembrando que os animais, eles têm as 5 L's, né, que a gente chama 5 liberdades, entre elas a questão de não viver de forma que tenha desconforto, estresse e traga problemas em consequência até para o desenvolvimento dele. Lembrando que eles são seres sencientes, ou seja, eles são dotados de razão e eles também têm os direitos dele, tem que ser preservado. Só que tem pessoas que, porventura, acabam fazendo o que a gente chamava antes de síndrome de Noé, que é o acumulador, que acha que está fazendo o melhor bem do mundo, trazendo todos os animais que ele encontra na rua para dentro da casa. E, na verdade, acaba ficando até em maus tratos, esses animais. Até por negligência. Não porque ele pratica maus tratos consciente. Só que, sim, tem que ser verificado o ambiente e até o tipo de animal que tem. Mesma coisa de um estúdio de 32 metros, eu colocar um São Bernardo. Ou fica o São Bernardo ou fica a pessoa, porque 2 ali já não tem, mas tem pessoas que têm infelizmente, não tem essa noção. A pessoa tem que ter noção também. O Glaucio, você acredita que eu conheço uma pessoa, e é fato, eu achei que era brincadeira, mas eu fui pesquisar e é verdade. Tem gente que aluga o apartamento, o estúdio só para o bichinho. Eu fiquei impressionado quando eu ouvi isso. E eu fui verificar e é verdade. A pessoa mora numa unidade e alugou a outra só para cuidar dos bichos. Então, quer dizer, quem é que vai pagar o condomínio aí? Lógico que é o dono, né? Tudo bem. Mas essa situação é muito séria, né? De você colocar o bichinho lá. Tem que ter bom senso, né? Como vocês estavam falando, tem que ter bom senso. Um apartamento de 40 metros quadrados, você não pode ter um cachorro grande. Na verdade, eu acho até um cachorro pequenininho, né, sofreria num apartamento de 32 metros quadrados. O cachorro precisa de espaço, precisa brincar, né? Então, a pessoa tem que ter bom senso. Agora, teve recentemente uma decisão aí, judicial que o juiz decidiu que a pessoa poderia manter os 4 cachorros dentro do apartamento. Pois é, eu li sobre isso. Um caso... Oi? Eu li sobre isso, mas não aprofundei, não. E qual que foi o objetivo? Por que ele concedeu isso aí? Qual que foi a fundamentação? Porque ele não trazia nenhum prejuízo para a segurança, sossego e saúde dos moradores. Simplesmente porque a pessoa tinha 4 animais dentro do apartamento. Mas como é que essa questão foi parar na justiça? Qual foi o imbróglio? O condomínio, aquela questão de choro, reclamar de barulho, e aí falando que tinha 4 animais dentro do apartamento, então não era para ter os animais. Então é a questão do limite, né? Do limite dos animais. Entra até nessa questão que ela tá falando. Um apartamento de 32 metros não ter um animal. O problema é que normalmente hoje, mais a geração até de hoje, a maioria das pessoas estão morando sozinhas. E o animal é a única companhia que elas têm. Na pandemia, cresceu isso bastante também. Muitas pessoas sozinhas começaram a ter mais animais. Teve um aumento, vou falar, temos que ser sinceros quanto a isso. E só que sem ordem, e aí cada vez os apartamentos ficam menores
E nisso quer se colocar mais pessoas dentro dele. É diferente de antigamente, os apartamentos eram maiores. Então precisa ter assim, bom senso e também entender o ambiente que você reside. A coletividade daquela comunidade condominial a qual está inserido. Quando é que a pessoa pode reclamar de um animal? Quando é que ele realmente traz algum problema, prejuízo para o condomínio? Veja, tudo... Animal agressivo, né? Sim, também, Animal mas... agressivo. Também. Mas o que ultrapassa o tolerável. Por exemplo, a pessoa acabou de chegar em casa, o cachorro latiu. Parou. É igual uma criança. Meu pai chegou, minha mãe chegou, faz aquela festinha e para. Mas tem pessoas que não têm tolerância, fala, todo santo dia ele late e faz um barulho, que é esse. Ah, não, o animal late durante um período muito grande, desde a hora que o tutor sai até quando o tutor volta. Quando você vai verificar, é um animal pequeno, de meses. É como se deixasse uma criança sozinha. Ele precisa ter um cuidado, ele precisa ser analisado caso a caso. Então, o animal está sofrendo algum maus tratos, o animal está em crueldade, o animal está se sentindo estressado. O que tem antes de tomar determinadas providências? O problema é, as pessoas já querem resolver de forma mais rápida, tira o animal daí. Ela não quer resolver verificando a causa. É a mesma coisa de uma criança. Não fazendo, claro, uma analogia, mas está tendo muito isso. Crianças, né, autistas, que os pais estão por causa de barulho e pessoas falando, não quero que fica, não tem que parar esse barulho. Mas como que tem que resolver, assim como do animal? Tem que entender o que está acontecendo. Tudo bem, tem coisas que ultrapassa? Sim, tem coisas que ultrapassam. O que ultrapassar, a gente tem que ser analisado caso a caso. Mas a maioria dá para resolver. Quando o cachorro, por exemplo, recém-chegado, ele tem aquele período de adaptação. Sim. Então, os adestradores falam que não pode liberar a casa inteira. Então, para quem tem varanda, é recomendável que deixe o bichinho na varanda. Só que deixar o bichinho na varanda por muito tempo também é um problema, né? Sim, entra em crime ambiental, na verdade, né? E porque ele fica exposto a todas as intempéries do tempo. Sol, chuva, frio. A comida dele apodrece porque está no sol, né? Ou chove, água. Então, não é o local ideal. E, na verdade, a recomendação não é nunca jamais deixar na varanda, porque ele ainda pode subir, se essa varanda não for telada, cair e vir a falecer, né? Você teve um caso aí, tipo, um gato que caiu, Gláucia? Que é uma questão também, quando a gente tem animal, pensar na segurança deles, Sim. né? Não é só a criança, não. Então, mas assim, era um gato super bem cuidado pelos moradores, né? Que tinha toda a atenção. E a moça que estava fazendo uma faxina, ela deixou a porta da varanda um pouco aberta. Ela se distraiu, né? E aí esse gato foi para a varanda, subiu no parapeito, não sei o que aconteceu, porque é difícil o gato desequilibrar, né? E ele caiu do quarto andar, mas ele caiu no jardim. E ele não se machucou absolutamente nada. Amém. Graças a Deus. Agora, eu tenho também um outro caso de um casal que saía para trabalhar e deixava 2 cachorrinhos presos na varanda. E é um absurdo. Aí nós entramos em contato, conversamos com eles e orientamos, né? Eles não podiam deixar os bichinhos na varanda, né? Por conta de tudo isso que a doutora falou, né? Bate sol, bate chuva, tem o vento, a comida fica exposta a bichinhos, no sol, o próprio cachorrinho pode passar mal e pode cair também, né? E aí depois, com muita conversa, a gente conseguiu que eles parassem de deixar os cachorrinhos presos na varanda. Mas eles saíam dia ou noite, frio ou calor, e deixavam os bichinhos presos, né? É um absurdo isso. Isso é maus tratos, né? Na verdade, se é Mas contínuo, entra não como quer cuidar, crueldade. não tenha, Crueldade. né? O bichinho tem que ter cuidado. Exatamente. Exatamente. Então, se você não tem condição de cuidar, não quer cuidar, não tem paciência, enfim, o que seja, não tem tempo, não tem um bichinho de estimação, né? E em relação à questão de importunar os vizinhos, né, muitas vezes é o cheiro.
né? Tive um caso num outro apartamento que ele tinha 4 cachorros, mas o corredor, sabe, cheirava. O corredor cheirava, né? Nossa. E Aí, daí eu não era síndica nesse momento, e eu era do conselho só, e nós conversamos com a pessoa delicadamente, né, explicando que os vizinhos estavam mandando reclamações, né, por conta do cheiro que vinha do apartamento dele. aí já é a Bom, aí a questão gente da pediu para ele salubridade, intensificar né? as faxinas, demorou um pouquinho. A gente entra nos Exatamente, 3 S's, né, exatamente. Então, Gláucia? assim, eu acho que não é Saúde. só o barulho que incomoda. O áudio dela tá Saúde, ruim. sossego e salubridade, exatamente. E assim, às vezes você pensa que um cachorro, você fala, puxa vida, você tem um terrier, ele é agressivo, ele é bravo, e muitas vezes ele é tranquilo. E eu tenho aqui um caso de uma moradora que tem uma cachorrinha que é uma Spitz, e outro dia a gente foi fazer, tive que acompanhar um vistoriador lá no apartamento dela, né? A gente teve uma questão aqui, e o Spitz saiu correndo quando a gente estava saindo, foi morder a calça jeans do historiador, né? E assim, a gente precisa voltar Meu lá. Deus. Então eu pedi para ela, falei, olha, por favor, você tem a cachorrinha, né? Porque a gente vai ter que voltar aí, né? E ela não prendeu a cachorrinha, entendeu? Não prendeu? Então, você vê, uma Spitz, uma cachorrinha super pequenininha, não prendeu, ela não prendeu a cachorrinha. Aí o que eu fiz? Eu deixei o historiador sair primeiro, porque como eu conheço a cachorrinha, eu gosto muito de cachorro, eu sempre brinco com ela, comigo ela tudo bem, né? Então eu deixei ele sair na minha frente, né? E aí depois eu saí e fechei a porta, porque ela vinha para pegar ele de novo. Gente, E aí não a gostou moradora ainda dele. falou assim para mim, não, mas ela nunca mordeu ninguém, ela não faz nada, ela é ótima. Bom, mas ela não mordeu. Ainda bem que pegou a calça jeans do rapaz, né? Mas ela mordeu o rapaz, ela Poxa. tentou morder o rapaz. Aí eu Então, entro assim, numa às vezes outra. o morador também não coopera. Eu digo, Aí eu entro numa outra questão, Glaucia, que é o diga, motivo dos problemas. Cachorro em elevador. Eis a questão. Porque geralmente, o meu cachorrinho não faz nada. Mas, gente, mesmo se o cachorro não fizer nada, tem gente que não gosta de cachorro. Eu tenho uma vizinha que ela, se estiver subindo lá, os elevadores não tem distinção. É um par e um ímpar, todo mundo sobe. Então não tem essa de carga, elevador de carga ou de serviço. Aí todo mundo sobe. Cachorro, gato, papagaio, sobe todo mundo. Mas quando tem um cachorro, ela não sobe. Ela dá preferência ao bichinho. E tem lugar que não tem essa, tem que subir no elevador de serviço. Isso, como é que é isso, doutora Alessandra? Bom, os animais, eles são seres vivos, né? Então, eles não são objeto, eles não são cargas. E nós vamos até a mudança do Código Civil. E com a mudança do Código Civil, se passar, e eu creio que vai passar, porque já tem, né, a proposta, vai ser inserido finalmente os animais como seres vivos. Então, não vai ter mais como essa questão de, tem que ir no elevador de carga porque é objeto. Não, não é objeto. Bom, aí partindo dessa premissa, o que acontece? O animal, quando ele sai de dentro do imóvel que ele reside, seja ele uma casa, um apartamento, o tutor é obrigado a andar com coleira ou trela, que é aquela, né, trela como se fosse uma blusinha, né, que ele coloca. Tipo peitoral? É, tipo um peitoral e guia curta, e não guia de 1 metro, 2 metros, que o animal tá fazendo a curva da rua e você tá vindo ainda. É a guia próxima do corpo. Exatamente para quê? Se entrar alguém dentro de um elevador ou transitar na área comum, tem como estar pegando e chegando próximo ao corpo do tutor para não encostar e nem chegar em outra pessoa, desde que ou que ela não goste, ou que tenha medo, ou que esteja também com outro animal. A questão do elevador, se o seu animal sabe que toda vez que ele sai de dentro da unidade, ele urina ou ele defeca, então vá no elevador de serviço, porque aí você vai ter que parar para limpar, para não atrapalhar o trânsito. Mas nós temos a questão que temos condomínio só tem um elevador.
E aí, como que vai fazer? Não vai proibi-lo? Não, não vai proibi-lo. É direito de ir e vir, tanto do animal como do tutor. A questão uma colega minha deu um exemplo que eu achei bem interessante, né? Até acabou utilizando ele. Quando você está descendo no elevador, você vai entrar no elevador e alguém está com lixo, você entra se você quiser. Você pode não gostar do odor ou para você tanto faz. É a mesma coisa. Se você tem medo do animal, você pode entrar no elevador ou não entrar. Espera o próximo. E vice-versa. A pessoa que está com o animal, a hora que ela chega, o elevador tem gente, espera descer, depois entra no próximo. Precisa também, é a questão de empatia, né? Mas, doutora, a questão do direito condominial, né, que é o direito privado, direito de moradia, não pode os moradores fazerem um pacto? Não podem eles convencionarem numa assembleia que o elevador X não pode ser usado por animais? Se tiver outros elevadores que podem ser utilizados, sim, mas se for o único elevador no condomínio, que é o que acontece. Agora, outro exemplo que acontece muito. Tem o elevador de carga, né, que normalmente para mudança, e o elevador social. O dia está tendo mudança e essa pessoa precisa sair. Ele não vai poder sair, tem que descer pela escada. Não, realmente tem esses absurdos. Por né? isso que é melhor deixar livre, que nem no estado do Rio não existe mais elevador social, na capital. Todos são elevadores. Até por questão de discriminação também de trabalho, outras questões. E eu espero que isso se propague logo para o país todo. E aí não vai ter mais essa questão. Você pode delimitar um elevador que é mais velho, alguma coisa só quando vai ter mudança, que aí tem plaquinha ou faz ter aquele forro, mas os demais é para todos. Gláucia, eu particularmente, a questão do cachorro, para mim tudo é igual, pode subir. Mas para a gente, no dia a dia, na prática, ter um elevador destinado a eles, eu acho mais prático. Mas é que a gente não tem todos os Sim, mas para né? quem não tem, tudo bem, né? Agora, para quem tem, então, existe essa possibilidade. Olha, é igual o assento preferencial. A preferência é para eles, mas não estando ocupado, o uso é livre. Nos seus condomínios aí que você administra, já teve algum problema de elevador com cachorro? Olha, não, nunca tive e acho ótimo. Agora, essa questão de separação, depois eu tenho um outro caso aqui para contar para vocês, em relação a cachorro e circulação. Mas, em relação ao elevador, por exemplo, se você tem um cão-guia, né, esse cão-guia está acompanhando a pessoa. E esse cão-guia entra aonde ela for. Restaurante, hospital, qualquer elevador, enfim, qualquer lugar. Então, a gente tem que também ver isso. Então, assim, se você pensa que o cão-guia pode entrar em qualquer elevador, porque os outros não. Agora, realmente, com uma questão de limpeza, de organização, talvez seria mais fácil, se você tem mais de um elevador, você poder utilizar um específico, por exemplo, para os cachorros. Porque quem tem medo de cachorro, num edifício que tenha muitos pets, a pessoa evita aquele elevador também. Essa é uma outra questão. Eu acho que é tudo questão de verificar qual é o perfil do condomínio, como é que os moradores se comportam, né, como é que os moradores acolhem ou não os pets, e aí, partindo disso, definir quais serão as melhores regras para eles. Agora, por exemplo, eu tinha um outro condomínio no litoral que a pessoa fazia questão, entendeu? De descer no elevador de serviço, mas com as duas cachorras soltas, né? Aí as cachorras andavam soltas pela garagem. Isso é temerário. Não. Um carro pode manobrar e não ver e causar um acidente, né? Então, assim, é essencial, independente de onde for andar, em qual elevador tiver, esteja com a coleira, né? É bem colocado. E essa pessoa era uma advogada. São os primeiros, né? Ela conhecia as leis, né? Exatamente. Mas não, ela achava que as cachorras dela podiam muito bem andar sem coleira. Pode. Você fala palavrão aqui também ou não? Pode? É complicado lidar com o ser humano e administrar essas questões são complicadas.
Agora, um outro ponto que eu acho que a gente tem que ver também é o seguinte, o dono tem que conhecer o cachorro, né? Porque cada cachorro tem um temperamento, tem um modo de agir, um modo de se portar, né? Então, acho que partindo disso, muitos acidentes e muitos problemas podem ser evitados. Por exemplo, meu filho tem um American Staffordshire Terrier, que é o primo do Pitbull. Ele é super tranquilo, super tranquilo. Mas esse é obrigado a usar focinheira. Ele não ataca ninguém, nada disso. Ele protege o meu filho. Ele é super tranquilo. Agora, se alguém ameaçar meu filho, aí é outra história, né? Então, o que eu digo para o meu filho? Por exemplo, se você estiver no elevador e aquela cachorrinha, né, que eu contei para vocês, entrar e ela começar a latir, fazer escândalo, ele vai achar que ela está latindo para você. E ele é capaz de atacar essa cachorrinha, né? Porque vai estar latindo para você. Então, você evita. Não entre, por favor, no elevador junto com essa cachorrinha, né? Porque aconteceu um fato, meu filho estava na praia à noite, né? E a namorada dele estava um pouco afastada, ficou sentada, e daí vieram 3 rapazes de bicicleta cercando a namorada. Meu filho olhou pro cachorro e falou assim, vai. Ele foi numa baita disparada até lá. Os caras saíram correndo. Então, assim, é um cachorro que ele não ataca, mas se precisar defender, ele vai defender. Então, eu acho que a pessoa tem que saber qual é o comportamento do cachorro, né? Se ele é um cachorro que ataca, que agride, assim, do nada, ou porque a pessoa falou alto, ou fez um gesto brusco, assim, com as mãos, de repente ele se sentiu ameaçado, sentiu que estava ameaçando o dono. Então, a pessoa tem que conhecer bem o temperamento do cachorro, porque aí ela mesma consegue evitar várias situações problemáticas que poderiam acontecer. Eu acho que isso é essencial. Doutora? Dessas colocações, né, até só para questão de contribuição, lembrando que a gente já tinha até falado do gato que caiu, né, só para voltar, para não passar despercebido, do gato que caiu porque ele passou para a sacada. A mesma premissa que quem tem criança é para quem tem animal doméstico, tem que ser telado. Então aí já entra em maus tratos. Se você tem um animal e ele cai porque não tem as telas de proteção, você pode sim ser responsabilizado por questões de maus tratos. Aí o tutor, né? O tutor, sim. Só que o síndico, nós temos no estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual que obriga os síndicos a denunciarem questões de maus tratos. Então, se caso, dependendo do que está acontecendo, sim, tem que ser denunciado. E também ter dentro dos condomínios cartazes informativos, mostrando que é maus tratos da lei federal, que no caso é direito penal, né? A lei penal, e também da questão da obrigatoriedade dessas denúncias, inclusive com o telefone de 190, ou se caso tiver delegacia específica de animais, para poder também estar colocando nesses cartazes. Agora, essa questão dos animais, independente se eles são agressivos ou não, tem raças, que nem essa que você citou, até do seu filho, que ela tem que andar de focinheira, né? Porque aqui no estado de São Paulo nós temos lei específica, até por questão que ele não é que ele é agressivo, mas que é um animal que ele é para guarda. Então, o menor movimento, ele vai estar... Ele anda de... Sim. Perfeito. E ele anda de focinheira, viu? Ele anda de focinheira sempre. Aqui vem uma outra questão, por exemplo... Apesar de ser super tranquilo. Sim, sim. Área comum. O animal, ele pode transitar livremente em qualquer parte do condomínio na área comum? É igual criança. Tem que estar sempre junto com o tutor, coleira, trela e guia. Obrigatório. Sim, mas se tiver um condomínio, por exemplo, que ele tem o local específico, área pet. A área pet. Ele só vai transitar na área pet. Na área pet. Então, nada de ficar transitando na garagem. Igual criança, sempre. Então, essa questão de o cão, o pet, digamos, né? Porque mais é cachorro, porque gato não vai transitar. Então, o bichinho, ele não pode ficar perambulando na área comum. Não. Se tem a área reservada para ele, ele vai ficar independente da ali. idade dele. É porque ele é adulto, ele vai transitar sozinho, não.
E em casas, em condomínio de casas, é a mesma coisa? Aí nós não vamos ter problema, porque o condomínio de casa já... Não, mas Tem condomínios sim. que têm problema de animais comunitários e temos também condomínios que tem pessoas que põem o animal para dar a voltinha dele. Tanto gato como cachorro. Sem coleira. Sem coleira. Abre E o aí? portão ou não tem portão, abre a porta da casa, sai para dar passear, para ele passear. O animal passeia junto com o seu tutor. Se ele não tem tutor, ele é um animal de rua. Aí o síndico deve intervir. Sim, deve intervir, sempre. Tem uma outra questão também que citou do animal, no caso do cão-guia. Nós temos também a questão dos animais de assistência emocional. O cão-guia é o que a gente chama de animal de necessidade, que ele está para servir ao homem. No direito animal, a gente chega até a fazer analogia de escravidão, porque ele trabalha 24 horas sem ter a questão de remuneração. Né? A remuneração dele vamos dizer, é alimento. Agora, porque o cão-guia não foi um animal, ele é treinado não para ser afagado e tá ali para você ter como animal de estimação. Ele tá ali para servir ao seu tutor. E nós temos também o animal de necessidade emocional, que é com laudo médico e tal, e esse animal é como um cão-guia, é uma extensão do tutor. Ele também não pode ser proibido. E aí a gente tem esses problemas até não só em condomínios residenciais, como, por exemplo, participação em assembleia. Eu não posso proibir uma pessoa de ela estar com o animal como o animal de assistência emocional dela. Mas aí tem que comprovar, né? Sim, tem é que aprovação, apresentar. Ao síndico, Sim, né? tem que apresentar e essa documentação ficar resguardada. Mas a gente tem esse tipo de problema também em condomínios comerciais, que aí as pessoas que precisam adentrar com o animal de assistência emocional e acaba sendo barrada. Isso é um problema mesmo. Agora, falando de maus tratos, de crueldade, nos condomínios maiores, por exemplo, Alphaville, tem sempre um problema. Eu já tive cliente com esse problema em Minas, que coloca o animal, começa sendo tratado, né? E depois eles morrem, são envenenados. Qual que é? Como é que a gente lida com essa situação? Que diz por vizinhos. Como é que você vai provar, né? O seu animal sai de casa, né? Mas tudo bem. Bom, eu sempre falo que nada começa do zero. É mensagem no celular, ou é um olhar estranho, ou é um barulho, é uma notificação, uma reclamação em assembleia, é uma reclamação direta para a pessoa, batida na porta, ou é para reclamar, ou campainha. Então, existe algo que deu o estopim. Então, o ideal antes de vir a chegar no espancamento, num esmagamento até, ou no envenenamento, né? Ou até sumir, né? Desaparecimento. Chegar na mediação, que nós temos hoje a mediação animalista, que ela cuida para poder fazer com que as pessoas, tanto o tutor, entendam o que está acontecendo, porque às vezes está acontecendo sim, é muito barulho excessivo, ou a questão de cheiro, como ela citou, que a pessoa não verifica, não faz porque quer fazer, é porque ela não está mesmo verificando e não entende, e a outra parte também vir a entender e ambas chegarem num consenso, antes de precisar chegar nesse estopim. Sim, mas com relação a, por exemplo, é comum também as pessoas mudarem, principalmente com relação a gato. Muda, o gato não muda, o gato fica. E aí, de repente, começa alguém a tratar daquele gato. O gato já pertenceu a uma família e a família foi embora e deixou o gato para trás. E aí os outros moradores começam a alimentar aquele gato. Aí nós temos o grupo de quem apoia e quem não apoia. Na questão, qual que é a providência do síndico? O que ele faz numa situação dessa? Esse caso entra na questão que nós falamos até de animais comunitários, porque agora ele não é de ninguém, ele é de todos. E alguns estão alimentando. Então, regras, se aquele animal vai perdurar ali, quem vai ser o tutor voluntário. Caso ninguém for, automaticamente zoonose e para tomar as devidas providências, tentar doá-lo. Eu já tive casos de animais comunitários, 4 gatos. Os 4 a gente conseguiu achar lar e hoje eles estão super bem.
No início a gente fazia a alimentação deles, porque não tinha como levar para dentro do apartamento. Eu, por exemplo, tenho 2 gatas e as minhas gatas nem castradas são. E elas não têm nenhuma doença. E esses gatos já tinham doença. Se eu levasse para dentro do meu apartamento, além deles elas não serem castradas, só ainda poder vir a ter filhotes, ainda vir a contrair outras doenças. Então a gente fez de tudo para poder estar fazendo essa adoção e conseguimos. Agora, o que acontece muito, não só com gatos, mas com cachorro, as pessoas não têm muita paciência, isso que eu acho interessante, né? Vai mudar, o gato é um pouco mais resistente, o gato é territorialista, ele tem problemas de comportamental de mudança, né? Quando chega somente localização. Tem que fazer uma adaptação. Nós nos adaptamos, dependendo de onde nós mudamos, a mesma coisa são eles. E tem como fazer essa adaptação. Existe também veterinários que são especializados em terapia para poder fazer essa adaptação. É questão também de querer. Não já... não quer vir? Fica aí. Responsabilidade, né? Agora, Glaucio, tem uma questão também que eu falo, é o seguinte, não basta só querer. Aqui para nós, a gente tem que ter uma graninha respeitada aí, né? Porque hoje, para você manter um animal, não tá brinquedo, não. A gente, cada vez, o mercadinho pet que tá danado, viu? Absurdo. Você tem que ter qualidade, né, na alimentação. Então, você já viu o preço da ração? Tá assim. Foi ontem mesmo, eu tive para comprar ração, um saco de ração, tava R$ 500. Falei, meu Deus, tá quase a compra lá de casa. É complicado. Então, né, para quem vai adotar e para quem vai ter, tem que ter noção da responsabilidade. Eu estou cuidando de uma vida, e uma vida, como bem colocou a doutora aqui, que no novo Código Civil aí, ela vai ter a proteção devida, que é um ser ciente, né? Ser ciente. Ser ciente, que ele tem os direitos dele, e nesses direitos aí nós temos que ter assistência médica, temos que ter a qualidade de vida, alimentação, recreação e um monte de outras coisas. Que agora eu pergunto a questão. O síndico, o condomínio, ele pode obrigar, por exemplo, que os animais sejam castrados? Não. Isso aí é uma questão... O ideal é que sejam castrados, né? Até para evitar, se caso vir a desaparecer ou transitar na área comum, e também para não, no caso de animais comunitários, não vir aumentar, no caso, a colônia, né? Mas não tem como obrigar, isso é uma coisa que eu, particularmente, sou contra a castração, mas de pessoas que têm animais domésticos que ficam dentro das suas casas, cuidados. As minhas gatas, por exemplo, não são castradas, mas elas não passeiam, elas não saem, elas só ficam dentro de casa. Agora, se elas transitassem, aí sim, teriam que ser castradas. O condomínio pode exigir a apresentação da caderneta de vacinação e determinar o período? Nós já temos administradoras de condomínio já que estão inseridas e entendem a importância do PET, que ela já tem até já o cadastro também junto com o do condômino, e para poder também já colocar a carteira, porque é importante sim, caso aconteça de vir a morder. Vou dar um exemplo prático. Tive um caso de um condômino que não estava com a coleira e com a guia, abriu a porta do carro, o cachorro saiu disparado, viu a faxineira, foi e mordeu a faxineira. Sim. A faxineira foi para o posto de saúde e ficou afastada durante 3 dias. Mordida, tal, né? Graças a Deus o animal não estava vacinado, mas teve que apresentar a caderneta de vacinação, a qual ele lutou até para apresentar. Então, há necessidade sim, porque aconteceu com um acidente de trabalho. Que quem vai pagar por isso? Condomínio. Que aí todos esses custos depois vai vir, claro, para o proprietário do imóvel. Mas o condomínio teve um primeiro problema e precisaria apresentar se estava ou não. Então, por isso a necessidade, sim, pode exigir. Então, é legal, se eu tenho um animal, eu tenho um pet, o condomínio, ele pode exigir que eu apresente a caderneta de vacinação atualizada e um período, existe um período, porque eu estou vendo... Anual, porque eu tô vendo condomínios aí exigindo a cada 6 meses. Não, é anual. Tanto que as vacinas, a vacina
de raiva é anual. Tem campanhas, mas ela é anual. Então, você pode, sim, solicitar, até porque eles transitam na área comum, um morder o outro, ou acontecer de morder algum funcionário. Já aconteceu também caso de a pessoa tá saindo, abrir a porta e o animal correr e a faxineira estava ali. Então, veja, sai, extrapola entre vizinhos e vai ainda para a área do condomínio, que é a parte dos funcionários. Então, sim. Já tive casos também de zelador, que foi mordido, então há necessidade de estar tendo essa documentação. Já teve problema aí, Gláucia? Nos condomínios que você administra, você exige aí Você exige a caderneta de vacinação delas? Dos bichinhos? Eu já tive um probleminha de uma cachorrinha que deu uma dentadinha no zelador, mas aí estava tudo certinho, cadernetinha em ordem e tal. Mas isso não aconteceu num condomínio, aconteceu com uma pessoa que eu conheço, e ela foi fazer uma visita, e ela sempre gostou muito de cachorro, o cachorro era tranquilo, e o que aconteceu? O cachorro deu uma dentadinha nela. Mas porque o cachorro transmitiu uma bactéria que comeu a válvula mitral dela. Que isso? Né? Então, assim, essa coisa de mordida de cachorro é verdade, é muito séria. É muito séria. Nossa. Né? Essa pessoa ficou, assim, mal durante muito tempo, teve que fazer... tomar antibióticos fortíssimos durante muito tempo, enfim, foi uma questão muito séria. Então, assim, o cachorro pode não ter raiva, mas ele pode ter alguma outra doença. Então, assim, eu sou super a favor de coleira, e que o tempo todo, né, o tempo todo sabe, você vai abrir a porta do carro, antes de você abrir a porta do carro, já coloca a coleira no cachorro e a guia também. Sim. Né? Não espera abrir a porta do carro, porque o cachorro ele pode sair. E ele pode morder alguém, pode acontecer. Então, a gente tem que prevenir o máximo possível qualquer transtorno. Porque, assim, você vê uma dentada de um cachorro que depois apresentou, inclusive, a carteira de vacinação. Ele tinha tomado a vacina de raiva, mas era uma outra questão que ele tinha. Né? E essa pessoa teve todo esse transtorno. Agora, você imagina se isso acontece com um funcionário do condomínio. Né? Complicado. O prejuízo que vai ser não só emocional e físico para o funcionário, como para todo mundo, e a questão financeira. Então, eu acho que remediar, né, não é a solução. A solução é sempre prevenir. Conhecer o comportamento do seu cachorro, prevenir o máximo que você sabe. Então, meu cachorro é louco por gato, sai atrás de gato. Segura o seu cachorro. Meu cachorro sai correndo desembesta quando vê pomba. Segura o seu cachorro. Se você está vendo uma pomba. Né? Então, a gente tem que estar... Quem tem animalzinho de estimação tem que estar muito atento a ele. Como você falou, Cleusane, é caro, custa, mas se você se propôs a ter esse animalzinho, você tem que cuidar da melhor maneira possível, dando a ele todas as condições, né? De carinho, dele poder brincar, dele poder se alimentar bem, dele poder ir ao veterinário, de tomar todas as vacinas, de ter uma boa ração. Não adianta pegar um cachorro e deixar solto por aí. Então, assim, essa é uma questão muito séria mesmo. Nós falamos de cachorro, falamos de gato, mas nós temos muitas aves nos condomínios e já estamos quase com 1 hora aqui de conversa boa, prosa boa. Barulho de papagaio, de passarinho, antes das 6 da manhã, já teve um caso de alguém reclamar que o morador tinha lá uma gaiola e que o passarinho fazia um barulho danado nos horários de madrugada, os horários ditos de silêncio. Há como controlar esse barulho? Veja, aí entra a questão do veterinário comportamental de novo, para poder estar analisando, dependendo da raça. Papagaio totalmente contra, porque é animal silvestre, né? Mas a gente tem a questão dos maritracas também, né? Então, o passarinho deveria estar solto, mas enfim, temos para pessoas que têm passarinhos, precisa ser analisado caso a caso, né? Mas veja, dentro do apartamento, a pessoa também pode colocar isolamentos para poder estar auxiliando. Vidro antiacústico, para poder também
tem que trazer a proteção para os demais. E são pequenas coisas que dá para serem feitas que podem estar auxiliando como um todo. Mas se o síndico, como é que ele entra nessa? Se alguém reclama com o síndico que o papagaio está fazendo barulho demais. Entra na questão da mediação animalista, chamar a pessoa para ela entender, porque ele acha lindo estar ouvindo barulho, mas nem todo mundo gosta. Então, às vezes, a pessoa tem que entender também que ela está trazendo um prejuízo para a coletividade. Já teve maritaca aí, ô Gláucia? Já teve maritaca aí no seu condomínio? Não. Eu tenho duas calopsitas, a maionese e mostarda. O mostarda é tão danado que chama monstrinho. Mas eles, nossa, ainda bem que os moradores, meus vizinhos, todos adoram. Um morava na fazenda, então é muito bom, viu? Ô, gente, olha, o papo tá bom, mas o Condominicando, ele é bom por isso. Porque sempre tem a continuação, né? É aquela prosa boa que a gente precisa ter. E é sempre muito agradável. Gláucia, você que está mais longe aí, está numa gripe, já está melhorando. E as considerações finais para hoje? Considerações finais, né? Vou repetir, né? Porque eu acho que repetir nunca é demais essa questão. Você está se propondo a ter um animalzinho, a adotar um cãozinho, então se prepare. Você tem muita responsabilidade, né? Não só com ele, como para com todos que estão ao seu entorno. Então, você tem que cuidar desse bichinho, né? Dando para ele todo o carinho, toda a atenção, todo atendimento médico, né? Espaço para ele brincar, boa ração, boa comida, tudo direitinho. E também entender como é que ele se comporta e também verificar o que acontece com o entorno. Então, ele acostumar, ele é um cão mais calmo, ele é um cão agressivo, ele é um cão que gosta de brincar com outros cachorros, ele tem amigos ou ele não gosta de fazer amigos, ele gosta de criança ou ele não gosta de criança, né? Ele se comporta bem com as outras pessoas. Isso tudo tem que ser bem observado e bem estudado para que você possa ter o menor número de problemas possíveis. É sempre uma responsabilidade, é muito gratificante, mas é uma enorme responsabilidade e as pessoas têm que estar conscientes disso. Ótimo, beleza. Doutora Alessandra, bravo, algum ponto aí que não foi dito e que a senhora percebe que nós estamos falhando, nós síndicos, nós tutores? O que eu gostaria de deixar até de considerações finais e também pontuando essa questão é o que? Eu, infelizmente, até você disse que pode falar palavrão, então não é bem palavrão, eu vou falar então, tá? Nós temos alguns síndicos, tá? E síndicas, claro, né? Que não vão atrás de orientação e não estudam sobre o assunto e acabam, às vezes, aplicando advertências e multas de forma errada, trazendo depois até um prejuízo para a coletividade de algo que poderia ser resolvido tranquilamente, principalmente até com uma conversa, explicando os prós e os contras, e aí, a partir daí, depois em diante, com regras claras, mas dentro da legislação específica, né? Não dando direitos e deveres para ambos, e assim trazendo uma melhor convivência para todos, tanto os pets, quanto os tutores dos pets, quanto para aqueles que não têm pets e para a administração em si. Só que nós temos alguns colegas que a gente chama de caga-regra, né? Essa é nova, você já ouviu? Caga-regra. Que não vai atrás, que não estuda, que aí fala coisa de condomínio que não é, porque agora todo mundo é especialista em condomínio, né? Depois da pandemia, durante a pandemia, e faz algumas questões que não pega a convenções, regulamento interno de 1970, 80, que aquela época falava, olha, é proibido ter animais, tal. Hoje é muito difícil você falar não poder ter um animal, sendo que o animal hoje é considerado um ente familiar. Num caso de um divórcio, uma dissolução de união estável, os animais são a questão de guarda, pensão e visita é dentro da vara de família. Tem uma sentença judicial por um juiz. Então, como é que a pessoa chega e fala, não, é a coisa? Não é coisa. Então, já começa por aí.
Então, precisa estar entendendo melhor o contexto e antes de dar axiologia, né, da vida, que é formada em ciências ocultas e letras apagadas, pegar e trazer a realidade e tentar ajudar a coletividade como um todo e não criando mais problemas. Para encerrar, mas eu não posso deixar de perguntar. A definição de família multiespécie é só quem tem animal ou quem tem uma relação de familiaridade mesmo com o animal? Que uma coisa é eu ter um animal, outra coisa é o animal me pertencer, aquele sentimento mais apurado. Tá perfeito, é os dois, é ambos. Mas necessariamente é alguém que tem um animal que reside no mesmo ambiente que ele tá. Lembrando que a família do animal é a própria origem dele, né? É por isso que é uma família, como se fosse uma família extensiva, né? Porque você adotou aquele animal como parte família sua, como um filho, né? Que a gente que tem animais chama de filho. Mas ele não é necessariamente como uma criança, porque não é da mesma espécie. Mas ele tem direitos e regras, assim como o próprio, hoje até os nossos filhos têm. Na questão de entrar com a demanda judicial, o animal ele tem essa capacidade? Titular? Sim, o animal é titular de direito hoje. E como é que funciona? Quem vai entrar? Igual criança. Quando são menores, quem entra é o tutor representando os direitos dos animais. O negócio está mudado, viu, minha gente? Vamos participar, vamos prestar atenção aí nas leis, parar de falar besteira. Eu gostei aí do Axiologia? Axiologia. Ela fica na faculdade de Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Excelente. Ó, não vai para essa faculdade não, hein? Vem pro Condominicando, que aqui você não paga nada para ter informações preciosas, valiosas, com síndicos 5 estrelas que conhece, tem a prática, tem a rotina, tem o conhecimento e com especialistas também, que não é brinquedo não, e é brava no negócio, viu? Olha, um abraço para todos vocês, eu sou Cleusane Lotti, você está no Condominicando, siga a gente nas redes sociais, doutora Alessandra Bravo, síndica Condomínio com Sossego e o podcast Condominicando. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.